Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no nosso canal, nós trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD. E neste terceiro trimestre de 2024, parece que foi ontem que começou o ano, mas nós já estamos nos encaminhando já passamos inclusive da segunda metade do ano, já estamos no terceiro trimestre. E é muito bom ter a sua companhia, é muito bom ter você aqui, você que toda semana está conosco, estamos juntos aprendendo da Palavra de Deus. Muito obrigado pela deferência. Você está chegando agora, se gostar do vídeo, deixa um like, se gostar do vídeo, comente, se gostar mesmo do vídeo, então inscreva-se no canal e venha junto participar conosco e vamos juntos fazer cada vez mais a obra de Deus para aprendermos, para nos edificarmos, para que nós possamos trabalhar melhor para o reino. Este é o propósito do nosso canal, este é o propósito do nosso trabalho. E nesse terceiro trimestre, nós estamos trabalhando com um trimestre bíblico. Estamos analisando em paralelo dois livros. Na verdade, nós estamos primeiro analisando o livro de Ruth, vamos até a quinta lição com esse trabalho. Depois nós começaremos a trabalhar com o livro de Esther. E aí vamos até o final do trimestre. Dois livros bíblicos, duas mulheres, dois livros do Antigo Testamento, duas servas de Deus que foram abençoadas, ajudadas por Deus. E nós estamos extraindo desses livros e vamos extrair muito mais conhecimento, muito mais lições preciosas para o nosso deleite espiritual e também para a nossa jornada, para que nós possamos dia após dia, de uma forma mais coesa, de uma forma mais vívida, caminhar esta jornada que nos foi proposta e que nós vamos juntos até o fim, até a volta de Cristo. O tema do trimestre é emblemático. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz. É o primeiro trabalho que ele está fazendo na classe adulto. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Ji-Paraná, na Rondônia. Também nesse mesmo município, ele é procurador-geral. Também é graduado em teologia e graduado em direito. E nós, juntos com ele, estamos trabalhando 13 preciosas lições e hoje a lição número 3. Vamos juntos? Vamos juntos então para mais um estudo aqui no Ensino e Palestra. Nós estamos hoje com a lição número 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O nosso texto áureo disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. A nossa verdade prática, amar uns aos outros sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 6 a 8, depois no mesmo primeiro capítulo, versículos 14 ao 19. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas duas noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de misericórdia, de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixes e me afaste de ti. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que passes a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto,
se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de tudo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não esta Noemi? Esta, então, é a nossa leitura bíblica em classe. Hoje nós vamos trabalhar sobre o relacionamento entre Noemi e a sua nora Ruth. O nosso primeiro tópico, a proposta de Noemi, uma crise em família, tirando forças da fraqueza, sem manipulação emocional. Segundo tópico, a convicção amorosa de Ruth, uma amizade provada e aprovada. Amizade na diversidade, um amor prático. Terceiro tópico, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Uma fé fervorosa, uma fé que inspira, sensibilidade sob liderança. Vamos agora então trabalhar sobre o relacionamento estreito entre sogra Noemi e sua nora Ruth. Vamos iniciar rememorando a história. Um homem sai de Belém, e o nome desse homem é Elimeleque, e a cidade de Belém, ela significa casa do pão. Essa é a tradução para Belém, casa do pão. Pois bem, justamente nesse lugar, com um nome tão emblemático, existia naquela época uma grande fome. Não havia pão na casa do pão. Na casa do pão não tem pão. Não é explícito no livro bíblico de Juízes por que a fome abateu sobre Belém. Os estudiosos dividem-se na análise desse texto, enquanto alguns entendem ser um castigo de Deus pela desobediência do povo, outros apontam simplesmente fatores normais, como uma provável escassez que se abateu àquele lugar. Talvez a lavoura não tenha sido abastada, talvez a colheita não tenha sido abastada, talvez tivesse algum problema no decorrer de toda a plantação, enfim, alguma coisa pontual aconteceu ali. Algo envolvendo fatores climáticos pontuais que não tinham a ver com a ira de Deus. Porém, outros teólogos dizem que a fome se abateu porque Deus estava castigando o seu povo pela desobediência. E esse contexto familiar aconteceu dentro do período dos juízes. Nós já falamos no vídeo anterior sobre esse período de 300 anos ali em Israel. Já falamos aqui sobre tudo o que aconteceu em meio ao cenário caótico que ocorria ali em Juízes, onde as pessoas diziam que fariam melhor conforme o seu entendimento, cada um faria o melhor conforme a sua convicção, cada um por si, cada um fazia o que era bom aos seus olhos, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, e aí Deus castigava o povo se arrependia, Deus mandava um juiz, o povo se unia, o povo se enganjava, o povo como um só homem marchava, o povo vencia pela graça de Deus o seu inimigo, o seu adversário, o povo festejava, mas depois o povo, cada um voltava para o seu lugar. Cada tribo voltava para o seu lugar. Cada pessoa voltava para a sua vida. Cada pessoa fazendo aquilo que achava bom e reto aos seus próprios olhos. E aí novamente Deus mandava o castigo e o círculo vicioso ia acontecendo ano após ano. 300 anos foi o período ali de Juízes. Por 300 anos isso acontecia. Então nesse contexto é que nós temos ali a história de Noemi, a história de Elimeleque, a história de seus dois filhos. Elimeleque sai da cidade do pão, sai da casa do pão, por não haver ali pão, e vai para uma terra estranha. E não somente uma terra estranha, vai para uma terra inimiga. Mas eu quero fazer uma aplicação pessoal sobre o pão. Quero ainda sublinhar a falta de pão naquele lugar chamado Casa do Pão. Será que sempre tem pão na Casa do Pão? Jesus, em certa oportunidade, disse assim, lá em João, capítulo 6, versículo 35,
Eu sou o pão da vida. Pensemos, Jesus é o pão da vida. E onde está esse pão? Onde está a casa do pão? Ora, simples, a igreja. A igreja é a casa do pão. Nela está o pão da vida. Nela está o próprio Jesus. E também nós podemos dizer que a própria palavra de Deus, a nossa Bíblia Sagrada, é o nosso alimento espiritual, o pão que sacia nossa fome. E a palavra de Deus tem como morada garantida a igreja, a casa do pão. Casa do pão é toda a igreja cristocêntrica, ou seja, aquela que coloca Cristo no centro. A casa do pão é toda a igreja que prega e ensina a verdadeira palavra de Deus. Onde Cristo está e onde é pregada a santa palavra, ali é a casa do pão. Acontece que muitas igrejas hoje renunciam ao chamado de pregar a autêntica palavra e optam por ensinos antropocêntricos, onde o homem está no centro. Abdicaram do estudo das sagradas letras e hoje estão envoltas com pensamentos liberais, teologias neopentecostais, apelos descabidos, promessas vazias. Se autodenominam como casa do pão, porém nessa casa não tem mais pão. Existe sim uma fome espiritual, de ensino, de comunhão com Deus. E quem estiver em um local assim, por amor à sua alma, saia, fuja, saia sem olhar para trás. Se o comprometimento do pastor não for a ovelha, se o cuidado do pastor não for para com as ovelhas, ao contrário, se o cuidado, se o interesse do pastor é apenas com a lã da ovelha, então esse não é o seu lugar. O seu verdadeiro lugar é a casa do pão, onde tenha pão, onde não falte ensino comprometido com as sagradas escrituras. Ainda sobre o pão, não existe para o judeu refeição sem o pão. Ele é o primórdio de uma refeição. A fome antecede a fuga. Elimeleque, cujo nome significa Deus é meu rei, não confiou em seu Deus, não confiou em seu rei. Fugiu da crise, fugiu da fome, fugiu da miséria. Certamente outras famílias fizeram o mesmo, mas com certeza outras tantas ficaram ali, sem fuga. Para vencerem naquele lugar, para constituírem ali a sua base, para ali naquele lugar conquistarem a sua vitória. Sem saber, Elimeleque, buscando a sobrevivência, acabou encontrando a morte, deixando uma viúva e 2 filhos sem norte. E depois, morrendo esses 2 filhos, fica apenas uma viúva e suas 2 noras. Interessante que o livro de Juízes não fala de um êxodo, uma fuga em massa da terra. Infere-se então que a grande maioria das famílias resolveu ficar ali em Belém, enfrentando a fome e as privações. Talvez porque não deslumbravam um lugar melhor. Talvez porque não quisessem ir para a terra dos inimigos de Israel, os moabitas. Talvez porque tinham certeza de que a fome um dia iria passar. A nação costumava clamar a Deus e este sempre respondia, livrando seu povo contra os inimigos. E não seria diferente com esse grande, implacável e invisível inimigo, a fome. Um dia iria passar, mais cedo ou mais tarde iria passar. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a atual geração desaprendeu de enfrentar a crise. Preferiu fugir. Isso acontece em todas as áreas da vida, no trabalho, no casamento ou na igreja. Elimeleque não ora a Deus, não consulta ao Senhor, não fala, o texto não diz, o texto não menciona que Elimeleque orou, pediu a direção de Deus. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente foi embora. Nós temos a impressão de que ele não era suficientemente espiritual.
A ideia de Elimeleque não era sair em definitivo de Israel. O verbo aqui para sair não dá ideia de algo definitivo, mas temporário. A sua intenção era voltar para a sua terra, voltar para a sua gente. Sair, na sua concepção, era algo estratégico, porém temporário. Tão logo a situação melhorasse, ele retornaria correndo para a sua cidade, para a sua gente. Porém, deve-se sublinhar que esse era seu plano, sem consultar a Deus, sem pedir uma orientação divina. Estava por conta e risco de seus pensamentos. Nossos planos, nossos projetos devem ser cuidadosamente pesados, ou seja, analisados à luz da palavra de Deus. Devemos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e nos conceda a graça para sempre estarmos no centro da vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor para nós e qual a melhor forma de nós alcançarmos nossos objetivos. Porém, Elimeleque não fez nada disso e deu tudo errado. A viagem temporária durou tempo demais, quase 10 anos, quase uma década. A família encontrou sim pão em Moabe, porém, a despeito da fome saciada, os problemas se acumularam. Lá, Elimeleque e seus 2 filhos acabam morrendo em terra estranha, longe da sua pátria. A cidade de Moabe. Moabe era uma cidade pagã. Ficava a leste do Mar Morto. Ficava a 1050 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Seus limites eram a leste pelo deserto da Arábia e ao sul pelo vale de Zered, com a terra de Edom adiante. O vale era bem irrigado e produzia plantações de grãos e uvas, que se constituíam a base da prosperidade de Moabe. A economia do país tinha também como ponto alto a criação de ovelhas. E essa cidade era o destino menos propício e mais inadequado para uma família de israelitas. Não existia um bom relacionamento entre moabitas e israelitas. Elimeleque, em busca de alimento, levou a sua família para o olho do furacão. Foi extremamente insensato em sua decisão altamente precipitada. Quem eram os moabitas? Os moabitas são descendentes de Moabe. Moabe era filho de Ló, através da relação incestuosa com sua própria filha. Vejamos o contexto dos acontecimentos. Quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, sua mulher resolve olhar para trás. Era uma ordem à família, composta por ela, seu marido e as 2 filhas, que saíssem apressadamente da cidade sem olhar para trás. Como ela desrespeita essa ordem, é transformada em uma estátua de sal. Alguns escritores apontam ela como uma provável cananeia, que estava muito incomodada em deixar sua terra. Por isso teria desconsiderado, descumprido as instruções do anjo, que está lá em Gênesis 19, 26, o momento que ela vira uma estátua de sal. Ló só tinha 2 filhas. E Ló precisava suscitar descendência para si, pois as filhas dele, ao casarem, suscitariam descendência para a família dos maridos. Pensando nisso, as 2 filhas tramam um plano para que seu pai pudesse ter o nome da família preservado, perpetuado. Ou seja, deveria ter filho homem. Então elas decidiram entre si que engravidariam de seu próprio pai. Isso é incesto. Porém, ambas carregavam as más influências de Sodoma, onde a lascívia sexual, a imoralidade eram vistas como algo corriqueiro. Elas provavelmente não sentiram remorso em dormir com o próprio pai e conceber ambas um filho seu, por causa dessa bagagem que elas traziam da terra que haviam deixado. Para concretizarem o seu plano, optaram por embebedar Ló. O consumo desenfreado de vinho também era uma das características da vida de Sodoma. Elas cometeram um gravíssimo erro. O objetivo poderia ser meritório, porém os meios foram torpes. Mas Ló não fica inocente nessa história. Ele bebeu o vinho ofertado a ele. Ele teve relações com as filhas. Poderia estar bêbado.
mas mesmo assim conseguiu praticar esse ato. Não foi forçado ou intimidado. Fez, embora embriagado, de livre e espontânea vontade. Da relação incestuosa entre Ló e sua primogênita nasce Moabe, e Amon nasce da relação também incestuosa da irmã mais nova. Ambos foram ancestrais de dois povos inimigos de Israel. Embora primos dos israelitas, eram seus inimigos. Os moabitas e israelenses tiveram tempo de paz, de prosperidade, de tranquilidade entre si, até mesmo com parcerias econômicas, mas na maior parte do tempo estavam em lugares opostos. Quando Israel saiu da escravidão do Egito, por exemplo, Moabe já era um povo muito forte. Está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 15. Em sua trajetória pelo deserto, o povo de Israel foi impedido pelos moabitas de passarem por suas terras. Um outro episódio deplorável impetrado pelos moabitas foi quando seu rei contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Deus então castiga os moabitas ao impor a eles que não poderiam ingressar na congregação de Israel até a 10ª geração. Está lá em Deuteronômio capítulo 23, versículos 4 ao 6. Na época do rei moabita Eglon, Israel era oprimida por Moabe. Por cerca de 18 anos aconteceu isso. Era uma severa repreensão de Deus para o seu povo, até que Eude, um dos juízes de Israel, mata o rei moabita. A cultura dos moabitas era fortemente influenciada pelo povo cananeu, assim como a sua própria religião. Os rituais de culto à fertilidade, a adoração à natureza eram rotineiros da religião moabita. Baal Peor era adorado através de orgias sexuais. Astarte era a deusa mãe da fertilidade. As estátuas dela encontradas em Moabe são semelhantes às estátuas dos cananeus. Era comum o sacrifício de bois e ovelhas nos altares dispostos nos lugares altos. Eram seguidos de refeições de sacrifícios. E o pior de tudo, praticava-se o sacrifício humano, isso mesmo. Os habitantes adoravam a Quemos, uma entidade a quem as pessoas sacrificavam seus próprios filhos. Embora Quemos fosse um chamado deus da guerra, acreditava-se que ele também se envolvia no cotidiano do povo. Ele poderia trazer bênção ou maldição. A antiga terra moabita hoje é a Jordânia. Morrem os filhos de Noemi. Morre Abimeleque e os filhos do casal casam-se com moças moabitas. Longe da terra de seu povo, eles não têm outra opção a não ser tomar por esposas jovens daquela cidade. O patriarca daquela família também fora então responsável pela mesclagem dos povos em sua própria família. O nome dos filhos do casal também chama a atenção. Malom significa estar enfermo. Que nome! Como os pais chegariam à conclusão que deveria esse ser o nome da criança? Muito provavelmente Malom deve ter nascido doente. Não deve ter tido uma infância saudável. Talvez até mesmo isso explicasse o porquê de ter morrido precocemente. O outro filho, Quilion, significa enfraquecer, definhar ou até mesmo aniquilação. Muito provavelmente também tenha nascido com sérios problemas de saúde. E também pode ter morrido cedo devido aos seus prováveis problemas de saúde. Ambos rapazes morrem, não deixando descendência. Noemi perde o marido e agora os filhos. Noemi não tinha netos, não tinha herdeiros, não tinha herança, não tinha pátria. Noemi tinha apenas 2 noras fiéis a ela. E ela só foi cuidada e amada porque, com certeza, ela fora uma sogra muito boa, talvez como uma mãe para as 2 noras. As noras de Noemi. Orfa significa firmeza, enquanto que Ruth significa amizade ou ainda agradável. As duas foram firmes, pois com a morte dos respectivos maridos continuavam ao lado de sua sogra.
Foi preciso Noemi ser enérgica com elas, tentando aconselhar que fossem viver as suas vidas, livres, sem culpa. Noemi estava desobrigando elas de estarem com ela, estava desobrigando elas de prestarem assistência a ela, estava desobrigando-as de continuarem com ela para sempre. Elas já haviam cumprido exemplarmente o papel de esposas, foram fiéis aos filhos dela. Agora, porém, não poderiam continuar unidas, pois seriam 3 viúvas sem qualquer perspectiva de vida. E a vida de uma viúva antigamente era muito séria. Se não tivesse a casa dos pais para voltar, se não tivesse os filhos para cuidar delas, o futuro era muito sombrio. Ainda as jovens Orfa e Ruth poderiam tentar construir um novo lar. Noemi não queria atrapalhar o futuro delas. Ela as estava desobrigando do compromisso de ficarem ao seu lado. Aqui havia necessidade de uma separação, e essa separação aos olhos de Noemi era inevitável. Noemi já era velha, pensava ela que não poderia mais contribuir, que não poderia mais ajudar as suas noras, que não poderia mais construir um novo lar, porém suas noras ainda poderiam ter um futuro melhor para si. Embora relutasse, Orfa decide acatar o conselho de Noemi. Foi em busca de uma nova recolocação social e matrimonial. Já com Ruth, a coisa foi bem diferente. Essa não aceitou a separação. Nada do que Noemi falou fez com que ela mudasse de ideia. Estava decidida, era firme e tinha mais que uma amizade pela sua sogra. Parecia mais que ela era filha de Noemi. Orfa chorou e resolveu ir cuidar da sua vida. Ruth chorou e resolveu ficar, permanecer, cuidar da sua sogra. O amor de Ruth por Noemi, a declaração de amor, de carinho, de afeição, de companheirismo, de confidência, de cumplicidade de Ruth para com Noemi, eu considero uma das mais belas e comoventes passagens da Bíblia. Não me instes para que me separe de ti. Não me insistas para que eu te abandone. Não me faça deixar de seguir-te, porque definitivamente onde tu fores eu irei também. Onde tu pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus passa a ser o meu Deus. Que coisa linda! Ruth abriu mão da sua nacionalidade, era moabita, mas abdicou da sua pátria para estar com Noemi. Ruth abriu mão de seus deuses para abraçar a fé de sua sogra. Com certeza Noemi havia conversado com ela, falado sobre o único Deus, falado sobre a sua lei, sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus, certamente testemunhou para suas noras sobre a sua fé. Ao verificarmos que Noemi era uma mulher viúva, pobre, longe de sua pátria, sem filhos, sem herança, ou seja, uma pessoa que não tinha nada a oferecer para Ruth a não ser o seu amor, seus conselhos, sua cumplicidade. Mas isso já era o bastante. Era o que Ruth precisava. Noemi, por sua vez, também precisava do amor incondicional de uma pessoa que a amasse como uma mãe, que estivesse pronta para estar com ela. E ela estava certa que Ruth jamais a abandonaria. Um pacto lindo e maravilhoso entre ambas. Esse elo a que o texto infere seria mais forte do que a morte. Pela lógica, Noemi morreria antes de Ruth, mas Ruth estava dizendo simplesmente para sua sogra que mesmo após a morte dessa, ela não iria retroceder, ela não iria voltar à sua terra. Ao expressar, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, Ruth converte-se sinceramente. A volta para a casa do pão. Noemi, após quase 10 anos em terra estranha, colecionando de sabores e tristezas, recebe a notícia de que ali em Israel a coisa começou a mudar. A fome já havia passado. A casa do pão, Belém, agora já tinha pão. O retorno de Noemi trouxe uma comoção muito grande para aquela cidade.
Sua saída, muito provavelmente, causou espanto, pois muito provavelmente a família de Elimeleque era respeitada ali. Eles tinham posse. O retorno de Noemi, sozinha, sem marido, sem filhos, derrotada, causou uma grande surpresa e tristeza por parte de toda a população do lugar. Todos estavam espantados. A teologia de Noemi. Noemi havia saído dali com seu marido e seus 2 filhos. O esposo guiara a família para não morrerem de fome ali. Foi buscar sustento e uma nova vida ao lado da sua família. Não era mais a Noemi que deixara Belém. Aquela era uma mulher feliz, próspera. A que voltou era uma mulher cabisbaixa, triste, desamparada, amargurada, com as marcas de um terrível sofrimento. Ela tinha dor, tinha revolta. Ela disse: não me chame mais de Noemi, que quer dizer agradável, me chame de Mara, que quer dizer amargura. Quem voltava agora era uma mulher viúva e sem filhos. Noemi estava completamente desolada. Não queria mais ser chamado de agradável, mas de Mara, amarga. Ela não tinha mais perspectiva de vida. Estava desamparada, sem coragem, e trazia consigo uma outra mulher, uma nova pessoa, um novo habitante para aquela terra, a sua nora, que também era viúva. Definitivamente, o mundo de Noemi desmoronou. Estava sem chão, uma situação triste, lamentável. O destino parecia traçado, viveria da caridade alheia. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, Noemi se via vítima não do inimigo, mas de Deus. Ela se sentiu injustiçada por Deus. Ela via Deus como seu inimigo. Se analisarmos também e compararmos as falas de Noemi com as falas de Jó, iremos achar muitas coincidências. A principal é que ambos tinham certeza de que todo o mal que vinha sobre suas vidas era enviado por Deus. Hernandes afirma que a teologia de Noemi estava correta, pois sabia ela que é Deus quem controla, quem governa, quem dirige. Ela não atribui nada do que acontece ao acaso. Jó cria da mesma maneira. Acontece que, segundo Hernandes Dias Lopes, a teologia de Noemi estava fora de foco. Ela imaginava que Deus estava contra ela, descarregando a sua mão sobre ela. No seu entendimento, Deus não estava lutando por ela, mas contra ela. Hernandes Dias Lopes conclui dizendo que a teologia de Noemi estava equivocada e por isso ela sofria ainda mais. Muito provavelmente Noemi já não contasse mais com suas terras, que já haviam sido vendidas para saldar as dívidas deixadas pela família. Mas aí a história começa a mudar. E isso nós vamos ver na próxima semana, na aula 4, quando existe o encontro de Ruth e Boaz. Então, cenas dos próximos capítulos na próxima semana. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Gostou do vídeo? Compartilhe ele. Gostou do vídeo? Mande para outras pessoas. Gostou do canal? Inscreva-se no canal. Muito obrigado pela sua companhia e Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.